Lugar dos Novos hoje com Rui Poças, fotógrafo, diretor de fotografia e mais o quê? Mais alguma coisa? Acho que já chega, já Chega, tem e é bastante trabalho. muito, é um percurso que já tem alguns anos e muita obra feita. Antes de Rui Poças nos fazer esse retrato ou esse caminho para a origem de todo o seu percurso, eu vou citar, provavelmente mal, mas uma frase que disse algures que tinha que ver com luz e gramática. O que significa? Ahm, O que é para si, não é? nós na fotografia usamos as imagens e usamos notoriamente a luz para nos exprimirmos, não é? E, portanto, a luz, de alguma forma, substitui as palavras. Não é? A luz, as sombras, etc. E, portanto, nesse sentido, a luz, para mim, é o início de uma gramática que nós podemos construir quando construímos imagens. Não sei se foi nesse contexto Não, que eu eu falei. achei a frase, quando li numa entrevista que deu, achei particularmente feliz e compreendi o que quis dizer, mas por isso pedi que traduzisse aqui também. Tudo começou há muito tempo. Quer dizer, vamos aos início dos anos 90, Sim. não é? Foi aí que começou, embora tivesse começado a sua formação anteriormente. Gostava também que deixasse aqui o local onde nasceu. Ok, nasci no Porto, sou do Norte, portanto, e vim para Lisboa para o curso da Escola Superior de Cinema. Já para estudar cinema, sim, claro. portanto, significa que alguma coisa já estava lá a dizer que era para aí que queria caminhar. Como é que começou a gostar, a interessar-se pelo cinema, pela fotografia? Primeiro foi mesmo pelo cinema, não foi? Não, Não, verdadeiramente foi foi a pela fotografia, fotografia, sim. Numa certa época eu gostava de ser, ambicionava ser fotógrafo de rua, fazer fotografia de rua, depois talvez ser repórter de guerra, coisas assim desse género. Interessava-me isso. Era adolescente ainda, não é? Sim. E tinha também outros interesses. Tinha interesse no teatro, tinha interesse na literatura, com 16, 17, 18, tinha 2 programas de rádio. Fazia rádio numa altura em que Portugal estava cheio de rádios piratas. Sim, foi a época de ouro das Exato. rádios piratas. E tinha assim uma série de interesses muito diversos. E foi no cinema que encontrei assim uma forma que me atraía mais também. Mas sempre ligado a diferentes formas de comunicação. Sim, verdade. Sim. Mas começou como? Como é que isso começou a germinar em si? Era ainda muito criança? Não, Não. acho que Foi foi já assim na mais na adolescência? adolescência. Sim. Começou, penso eu, pela fotografia mesmo, não é? Aos poucos. Tinha um interesse muito forte pela fotografia. Começou a estudar, a ler sobre fotografia, Exato. sobre fotógrafos, foi Sim, isso? sim, Foi sim, por sim. aí? Ainda no tempo da escola secundária, né? Tinha um interesse muito grande pela fotografia e tentei fazer o máximo de formação, inclusivamente, sei lá, não sei que idade é que teria, no 11º ano, 12º, dava aulas de fotografia já, portanto, ou seja, tinha tanto interesse que já era formador. Já era Exato, formador. sim. E então foi com alguma naturalidade que depois abracei o cinema mais tarde. Né? Mais tarde estamos a falar exatamente de que altura? Ao entrar para A os estudos, universidade, sim, para a sim. Escola Superior de Teatro e Cinema, não é? Mas aí já sabia que queria trabalhar nessa área, não era um interesse académico, teórico, Não. era mexer. Foi um impulso, não é? Foi entender nessa época que o cinema podia ser uma forma de expressão mais do que um entretenimento, não é? Foi por aí. Nessa altura, estamos a falar do final dos anos 80, aconteceu uma coisa que era, eu não sou de Lisboa, não é? Portanto, não havia assim um acesso muito fácil a cinema que não fosse um cinema de entretenimento. E sucedeu que isso foi muito interessante, sobretudo para outras cidades, para outros locais que não eram a Lisboa. capital.
que é a RTP, na altura. Havia só 2 canais, recordo isso. É importante recordar. É. Panorama da Exato. televisão em Portugal, nessa altura, 2 canais. E eu estava a dizer, nessa altura a RTP começou a programar uma série de... uma série de ciclos de cinema sobre alguns realizadores. Eu não recordo que idade é que teria, mas isso foi determinante para mim e para grande parte da minha geração, porque foi aí, graças à televisão, que tivemos contacto com alguns... Com o alguns bom autores cinema, de o exatamente. cinema extraordinário. Nomeadamente recordo era o Bergman, do Hitchcock, Sim, sim. por aí fora, que de outra forma era muito difícil termos acesso Para quem a isso. vivia fora de locais onde houvesse salas de cinema, há que ter essa noção, não é? Nessa altura, de facto, era muito diferente nascer-se e crescer-se no meio fora dos grandes centros urbanos ou em grandes cidades. Era muito, Passava no que por diz respeito ao isso, acesso, não é? O acesso, com todas as consequências que isso tem até ou tinha na formação das pessoas, Claro, não é? e nas suas aspirações, não é? Porque não conheciam, não é? Se não conheciam, não ansiavam por mais, não é? Claro. Então depois veio estudar, foi uma experiência feliz, Foi a uma escola descoberta. superior, Foi uma descoberta, não é? Uma descoberta muito grande de uma coisa à qual eu não tinha dado muita atenção até aí, não é? E descobri que era isso que mesmo gostaria de fazer. Portanto, ainda cá estou. ainda cá está com muito trabalho pelo meio. Prefere designar-se como fotógrafo, simplesmente, ou diretor fotográfico, diretor de fotografia? A minha profissão, exatamente tal como ela é chamada em Portugal, é diretor de fotografia. Realmente, fotógrafo é um termo genérico. Sim. É verdade, é realmente o que eu faço, não sou fotógrafo, embora de imagens em movimento. Sim. Noutros Então, países, inclusivamente, somos chamados de fotógrafos pura e simplesmente. Então vamos falar de um fotógrafo de cinema, não é? Porque normalmente é uma área que é secundarizada do ponto de vista da projeção pública, Claro. porque os filmes são dos realizadores, entre aspas, não é? O que é que faz exatamente? Isto é uma pergunta que pode parecer um pouco estranha ou desajustada até, mas eu vou fazê-la de qualquer forma. O que é que faz um diretor de fotografia num filme? Assim, genericamente, um diretor de fotografia é responsável pela imagem e por contar ajudar a contar de forma visual a história que se pretende contar num filme. Portanto, em que é que consiste esse trabalho? Consiste em usar as ferramentas que são as do cinema, não é? E da fotografia em concreto, para contar uma história. Ela é contada com uma câmera, não é? Numa sucessão de vários planos, como toda a gente sabe, imagens em movimento, e as tarefas de um diretor de fotografia, assim, mais práticas, centram-se tal como se faz na fotografia fixa, não é? Em fazer cada plano, portanto, escolher o objetivo, onde é que está a câmera, qual é o tamanho desse plano, a distância aos objetos, etc, etc. E, muito em particular, também iluminar essa cena, portanto. E isso é feito tendo em vista a eficácia da narração dessa história. Certo? Ou seja, o que está a dizer é que o papel de um diretor de fotografia é importantíssimo num filme. Claro. E normalmente não se tem muito. Penso que não é um trabalho. Enfim, há de facto alguns diretores fotográficos muito conhecidos e reconhecidos. O Rui Poças já é um deles, mas em termos, se falarmos na indústria do cinema ou na arte, dependendo do ponto de vista, não é de facto muito valorizado esse trabalho determinante, porque, pelo que acabou de dizer, um mau trabalho do diretor fotográfico pode fazer com que um filme seja perfeitamente desastroso. Bom, na verdade, o cinema é uma arte contributiva. Existem vários agentes, como nós sabemos, os mais conhecidos claramente são o realizador, os atores também. Os atores principais. Claro. Quem escreve os filmes, não é? Também toda a gente tem mais ou menos uma noção de que eles foram escritos por alguém, etc, tal como um romance, ou etc.
E há uma série de outras pessoas que contribuem, de outros autores, não é? Que contribuem para o trabalho de um filme, como por exemplo os músicos, não é? Sim. Mas na verdade nós normalmente somos assim várias dezenas, cada qual a contribuir com uma parte desse trabalho e que faz diferença, digamos assim. De alguma forma, penso que grande parte, não só estes que designei, como muitos outros, para além do diretor de fotografia, o contributo que dão para um filme normalmente até é bastante personalizado. Ou seja, existir nessa função, numa determinada função, o Manuel ou o Joaquim faz uma diferença em relação ao que o filme vai ser depois no Sim, final. sim. Porque a sua contribuição muitas vezes tem tem uma característica pessoal e criativa. Tem uma assinatura, Tem não uma é? assinatura, no fundo é isso. Que muitas vezes não é reconhecida, digamos assim. É interessante nesse aspecto a questão Isso incomoda-o um pouco ainda hoje, apesar de ser já muito conhecido e reconhecido, mas aborrece-o. Não, particularmente a mim não aborrece absolutamente nada. Quer dizer, sinto muito confortável Sim, porque no já papel. tem um estatuto que muitos não alcançam, não é? Sim, digamos assim, bom, somos todos muito diferentes, não é? Há pessoas para quem um reconhecimento do seu trabalho é uma coisa muito importante, e outras pessoas que estão menos preocupadas com isso. A verdade é que relativamente a este aspecto em particular, o aspecto da autoria, não é? Ele, na verdade, varia de cultura para cultura e de país para país. Não só no que diz respeito às leis, digamos Sim, assim, sim. o que é um autor e o reconhecimento de se ser autor Sim. em determinados territórios, ele varia. Há países onde um diretor de fotografia, por exemplo, é reconhecidamente um autor de pleno direito, por E em exemplo. Portugal? É uma situação mista, portanto. Sim. Em Portugal a situação não é idêntica, por exemplo, a alguns países da Europa. Na Europa, digamos assim, não há, tanto quanto eu sei ainda, uma homogeneização, não há Um enquadramento reconhecimento, legal igual. exatamente, do reconhecimento do diretor de fotografia e de outros agentes, como autores, na mesma medida que outros, como músico, por exemplo. Sim. Isso varia conforme os países. Depois, por outro lado, e apesar disso, isso pode-se considerar assim um aspecto paralelo, existe realmente um reconhecimento do contributo de determinadas pessoas num filme. Isso existe no planeta inteiro. Não é? Claro. Eu não trouxe para aqui, como se vê, mas a lista de filmes em que tem trabalhado é já muito extensa, muito longa, em obras portuguesas e estrangeiras. Quer deixar aqui alguns exemplos, só alguns. Sim. Se calhar aqueles que guarda com mais gosto, não é? Sim, assim, do ponto de vista assim, da produção nacional portuguesa, os filmes que me têm dado, digamos assim, que me têm dado mais alegrias no ponto de vista do reconhecimento do trabalho, sobretudo fora, né, Sim. no estrangeiro, são os filmes que tenho feito com alguns autores em particular que tenho tido a oportunidade de trabalhar já desde há bastante tempo. Em particular dois com quem trabalho já pelo menos há 2 décadas, Que são? que são o Miguel Gomes e o João Pedro Rodrigues. Temos digamos, uma parceria, Já uma cumplicidade sim, uma muito cumplicidade grande. muito grande e que já vem de longa data. E é muito interessante porque lá está o cinema uma vez mais, como também já tinha dito. No trabalho de cinema existe um encontro, digamos assim, criativo entre várias pessoas e é muito interessante reencontrar ao longo dos anos mesmo as pessoas com quem se vai fazer um novo projeto. Mas existem outras pessoas. Assim, ultimamente tenho trabalhado, porque sou bastante, muitas vezes convidado para aí, tenho trabalhado muito na América do Sul. Sim. Concretamente no Brasil, na Argentina e no Uruguai, que são os países que me têm solicitado mais. E tem sido muito interessante para mim, desse ponto de vista, porque, para além dos projetos em si e das pessoas envolvidas, existe um pensamento um pouquinho diferente
do nosso aqui, que é natural, é outra cultura, e inclusivamente na metodologia assim, do trabalho, etc. E é muito interessante. Em que é que se traduz isso? É mais fácil trabalhar em países como os que referiu, o Uruguai, o Brasil? Não sei se fácil seria assim a forma de descrever. É como tudo, não é? São países em que, por exemplo, a postura no trabalho varia muito, por exemplo, vamos assim. Já tive equipas, por exemplo, em que sinto que o dia de trabalho é um dia de festa. Isso acontece assim com alguma frequência na América do Sul, o que é bestial, não é? É fantástico estar a trabalhar com essa animação. E já senti exatamente o inverso noutros locais na Europa, em que é pelo contrário, o momento de filmar... É quase de sofrimento. É, exatamente, é uma coisa assim de regras, etc, etc. Curiosamente, por exemplo, há países onde, quando refiro que em Portugal, por exemplo, isto é um apontamento que não Claro. serve de muito, mas é anedótico quase, é que, por exemplo, à hora do almoço nós temos, até agora, temos a liberdade, porque nada nos impede, nem ninguém nos impede, por exemplo, de tomar bebidas alcoólicas ao almoço, porque faz parte da nossa tradição. Sim. Podemos beber um copo de vinho ao almoço, isso não tem mal nenhum, etc, etc. Mas noutros países é uma coisa completamente... Noutros países não se pode Não, beber em serviço mesmo, fora não é? de questão, está fora de questão. E, portanto, isso já denota uma determinada atitude relativamente Sim. ao trabalho que modifica tudo, não é? Sim. Tem sido também, penso eu, particularmente aliciante e enriquecedor essa possibilidade de trabalhar, enfim, falou agora em 3 países, mas já trabalhou em muitos sítios, não é? Viaja muito em trabalho. Sim, 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 sim. Até que ponto é que sente, ou que tem sentido, que o convidam e o chamam para trabalhar em determinado filme porque o querem exatamente assim e não outro? Quase sempre. Quase sempre. Isso é muito gratificante já, não é? Absolutamente. Significa que tem, na verdade, já uma assinatura muito marcada. Sim. Sim. Quando era jovem, não imaginava que ia chegar onde chegou. Não, até porque não tinha essa ambição, não é? Não sonhava, não era um Não, sonho que não, tinha. não é assim, tipo, não sinto que esteja a cumprir uma coisa que tinha Sim, não. em mente. Foi Mas foi sendo acontecendo. construindo, sim, exatamente. Os últimos trabalhos, o último trabalho que fez, penso que é justamente da América Latina, não é? Sim, estou agora a chegar da Argentina, fiz um filme agora para começar o ano 2019. Não, mas o último que estreou. O último que estreou, já nem sei qual foi. É possível, sim, o mais conhecido foi Elzama, o filme Sim, que estreou sim, ano era aí passado. que queria Sim, chegar. é um filme realizado pela Lucrécia Martel, uma realizadora conhecida internacionalmente, e que tem tido o próprio filme tem Sim. tido um reconhecimento muito grande e que me tem permitido também viajar até com Andar o próprio por aí filme. com o etc. filme, não é? Sim, sim, sim. Prémios. Muitos, é o que é bestial também. Muitos, vou pedir-lhe que destaque um ou outro Sim. que no universo da direção fotográfica tenha particular valor, porque os prémios não têm todos o mesmo valor ou a mesma importância, embora seja sempre bom recebê-los, não É é? simpático. Assim, por exemplo, relativamente ao Zama, com o Zama o ano passado recebi 2 prémios bastante importantes. Um é o Fênix, e outro chama-se Fênix, e o outro é o Platino, que distinguem dentro, curiosamente, são idênticos nisso, distinguem no mundo de expressão ibérica, portanto, Sim. países que falam português e espanhol, os melhores filmes em várias categorias, tal como nos Oscars, não é? Sim, sim. E são dois prémios bastante importantes e com uma grande projeção. E realmente na sequência, por exemplo, desses 2 prémios, tem tido assim imensos convites para trabalhar noutros lugares do mundo. Na sequência disso, né, pela visibilidade. Sim, sim, que os prémios dão, Claro, não é? claro. No fundo, a importância dos prémios acaba por ser assim, Por efetiva. ser essa, não é? É essa, é essa. O resto é uma As alegria. portas que abrem os Exato. prémios, não é? E a realização mesmo? A realização, assim, para já não me seduz, assim. Não? Eu gosto tanto do meu trabalho e ele já me dá dá-me tanta alegria fazê-lo e tanta satisfação. Que é Preenche-o completamente. completamente. Sim, 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 sim. E exposição fotográfica, por exemplo?
Não me interessa muito. Eu, na verdade, tive, há uns anos atrás, eu próprio tinha uma galeria de fotografia. Sim. Portanto, e nessa galeria que estive aberta durante 5 anos, Como se chamava a galeria? chamava-se Pickpocket. Fazia exatamente isso, mas para as outras pessoas. O meu prazer nesse... Era mostrar o trabalho dos outros. Mostrar o trabalho dos outros. Fazíamos mais ou menos uma média de uma inauguração a cada 2, 3 semanas no máximo. Muito. Portanto, era altamente rotativo. E para mim, por exemplo, a minha satisfação relativamente a exposições de fotografia era exatamente essa. Era de descobrir e permitir que outras pessoas pudessem ter visibilidade. Portanto, quem quiser ver o seu trabalho tem que ir ao cinema. Sim. E acompanha o que se faz cá, uma vez que não está assim tanto cá, mas acompanha o que se faz. Nós temos em Portugal bons diretores fotográficos, ou são só 2 ou 3, ou... Temos. Curiosamente, Portugal não tem uma grande tradição, a meu ver, não é? Pictórica, no sentido de não tivemos nenhum Leonardo da Vinci, não tivemos Exato. assim. Claro que houve sempre, há bons pintores, grandes pintores, e sobretudo tem no século XX e por aí fora, mas não é um país com uma tradição como Itália ou outros países, não é? Mas ainda assim, curiosamente, no cinema, parece-me que estamos muito bem servidos no que diz respeito a direções de fotografia e em fotógrafos em geral. Que também, na própria história do cinema, também, curiosamente, é uma coisa recente. Começamos a ter, lá está, é a minha opinião, começamos a ter bons fotógrafos e bons diretores de fotografia bastante tarde, relativamente à história do cinema. Portanto, estou a falar dos anos 60 e 70. Tardíssimo, do século XX, não é? Quando noutros países já existia. Claro. Isso tem a ver com a história do cinema nacional. E penso que atualmente temos muita gente muito talentosa, que é uma grande satisfação. Não só pessoas talentosas que estão a fazer, como também uma grande apetência pelos jovens que querem ingressar no cinema por essa área, que é satisfatória. Tem tempo no meio de tudo isso, ou predisposição, para ensinar? Neste momento tenho muita dificuldade normalmente em aceitar os convites que me fazem. Para É dar muito cursos, difícil, é sim, muito difícil, não tem tempo. tenho. Mas isso pode querer dizer que pode, enfim, tem a sua escola no trabalho que tem feito, mas não gostava de dar ferramentas, ajudar, no fundo, a apurar o olhar, a transmitir a técnica e a arte que tem em si aos mais jovens, por exemplo. Com certeza. Dentro da medida das minhas possibilidades tenho feito, mas é muito raro, muito raro. Penso que num futuro poderei ter mais oportunidade de o fazer, mas é com grande alegria que o faço quando posso Quando fazer. faz com Sim, muita sim, alegria, sim, com gosto. certeza. Mais ainda até porque, no meu ponto de vista, o que é interessante na minha profissão e nas artes em geral é a postura em relação àquilo que se faz, à criatividade, e muito menos um conhecimento das ferramentas, da técnica, etc. E penso que é nisso que cada indivíduo pode fazer a diferença. Não é? E, no fundo, é isso que constitui a autoria também. E é nesse sentido, normalmente, que eu tento abordar a questão da minha profissão, mais do que o lado técnico, etc. Posso perguntar-lhe o que está a fazer agora? Se é uma coisa, duas, várias? São variedíssimas. Quer destacar alguma? Agora mesmo estou a terminar um filme brasileiro, que é a adaptação de um livro brasileiro, uma coprodução Brasil-Portugal, por acaso, e estamos agora a terminar de fazer a pós-produção de um filme. Para a semana já vou para Paris fazer um outro, que é um filme de um realizador americano, com produção francesa e atores internacionais. Tem a Isabelle Huppert, tem uma série de atores internacionais. E também vamos terminá-lo agora, ou seja, estou neste momento assim, no início do ano, terminei de fazer a rodagem de um filme argentino e estou a terminar, a dar a forma final a 2 filmes que filmei o ano passado, para depois já em abril, maio, começar a filmar novamente outros filmes noutros territórios. Portanto, é uma vida de salto em branco. Sim. Vou pedir-lhe que não seja modesto na resposta à pergunta que vou fazer. Podemos dizer que o Rui Poças é, neste momento e nos últimos tempos,
o diretor fotográfico, o diretor de fotografia português mais internacional de todos? Sim, penso que sim. Sim, sou. Assim, recentemente, sim. Sim. E quem são os seus diretores de fotografia de eleição? Tem? Uau, difícil. Eu gostaria de destacar um diretor de fotografia português, contemporâneo, começou a trabalhar já faz algumas décadas, que é o Acácio de Almeida, que é, no meu ponto de vista, um excelentíssimo diretor de fotografia em qualquer parte do mundo, que merece todo o reconhecimento e que tem uma obra excelente que deve ser sempre revista. Quando vai, enfim, pode não ir a uma sala de cinema, mas quando visiona um filme em que não tenha participado, tem com certeza um olhar terrivelmente crítico. Sim e não. Consegue ver um filme usufruindo pura e simplesmente sem ter um olhar Crítico. técnico, Sim, artístico, despir-se um pouco do seu Tento. trabalho e estar ali, como eu ou outra qualquer pessoa, a ver um filme só para ver, só para usufruir. Tento fazer isso, não é? Porque esse, no fundo, foi o prazer inicial que qualquer um de nós que trabalha no cinema teve e o que fez e que o motivou a fazer cinema. É o usufruto, é usufruir de ver os filmes. Claro que É preciso fazer difícil, algum não é? esforço, sim. E vê muito cinema. Menos que o que eu queria. É natural, não é? Sim, e tem que fazer uma seleção maior, Claro, não é? claro, claro. Como vê o cinema que se faz em Portugal? Há pouco eu falei-lhe, perguntei-lhe em relação à direção de fotografia, à fotografia no cinema, mas agora o cinema no geral. Sim. Assim, no modo geral, a sensação que eu tenho, a sensação aquilo que eu vejo, o cinema em Portugal é um cinema que é muito reconhecido lá fora. E tem várias particularidades. Uma delas é, genericamente, é a sensação que eu tenho, que as pessoas têm de fora, a visão que as pessoas têm em relação ao cinema é muito interessante, porque é um cinema muito livre. É um cinema que não tem muitos constrangimentos relativamente aos temas e ao tratamento desses temas. Isso deve-se à forma de produção em Portugal, que ainda é uma forma relativamente livre, ou seja, temos a possibilidade de dizer e de falar daquilo que queremos, e de dizer e de falar das coisas da forma que queremos, o que não sucede, curiosamente, em muitos outros países. Isso é a vantagem de não termos uma grande indústria e uma indústria estruturada e que tem que obedecer a determinados critérios, não é? Exatamente. Portanto, é uma vantagem, essa liberdade é uma vantagem, A vantagem da de falta ser de pequeno. meios, não é? Sim. É. E isso é muito interessante, vendo assim um pouco de fora, aquilo que nós consideramos que é uma desvantagem, que é não termos acesso, muitas vezes, a meios de produção mais encorpados, temos alguma dificuldade relativamente ao financiamento, etc. Mas, por outro lado, e isso sucedeu planetariamente, temos também um acesso mais fácil aos meios de produção, que há uns 30 anos não existiam, por exemplo. Não é? Hoje é possível fazer, tecnicamente, um filme sem uns meios assim incomportáveis. É possível construir uma história, etc, etc. E, portanto, isso faz com que o acesso ao cinema, se poder fabricar, fazer cinema, se democratizou por motivos tecnológicos, etc. Isso, aliado a essa liberdade, faz com que nós tenhamos, parece-me, um cinema muito interessante em Portugal. Essa questão da liberdade, de ser mais livre, é de facto uma perspectiva curiosa. Eu nunca tinha pensado que, ao termos menos meios, podemos ser mais livres. É muito interessante. E isso leva-me à última pergunta. Temos que ir terminando esta participação de Rui Poças aqui no lugar dos novos da Sociedade Portuguesa de Autores. Já chegou àquele ponto em que só faz ou só trabalha nos filmes em que, de que gosta ou nos projetos em que acredita e, portanto, tem a possibilidade de escolher, de não ter que fazer um trabalho que à partida não lhe interesse muito?
atentos, não é? E isso também é um privilégio É e é uma liberdade também que muita gente nunca consegue alcançar, não é? Uhum. A liberdade não tem preço. Rui Poças, penso que é uma excelente forma de terminarmos. A liberdade não tem preço, de facto. Muito obrigada por ter estado aqui no lugar dos novos da Sociedade Portuguesa de Autores. Obrigado.